Graça e paz da parte daquele que era e que é e que há de vir. É uma alegria estar convosco. Agradeço ao pastor Pedro, bem como a todo o conselho, pelo convite para vir servi-los com a palavra de Deus. E para mim é uma honra estar aqui na igreja irmã, Igreja Presbiteriana das Palmeiras, em especial numa ocasião como essa, comemorando 22 anos, 22, né, pastor? 22 anos de organização. Parabéns. A igreja que eu pastorei, a Igreja Presbiteriana Semear, ela é uma filhotinha perto de vocês. Nós vamos completar 11 anos ano que vem. Então, vamos completar 10 anos ano que vem. Então, ainda um neném em comparação a vocês. E eu quero pedir aos irmãos que abram as Bíblias no Salmo 73, é o texto de nossa exposição dessa noite. Salmo de número 73, peço que você abra e acompanhe com fé a leitura da palavra do nosso Deus. Assim diz a Escritura Sagrada. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e médio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe amargos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar das palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atirei como o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraze na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Até aqui a Escritura, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus bondoso, nessa noite, na semana que vai chegando ao seu final, nós pedimos pela exposição da Tua Palavra. Nós acreditamos que ela é lâmpada para os nossos pés, que ela é luz para o nosso caminho, que ela é pão para nossas almas. Todos aqui estamos cansados dos afazeres da semana e nós pedimos que o Senhor nos revigore a atenção, nos fortaleça e que Teu Santo Espírito nos ilumine o entendimento. Em nome de Jesus. Amém.
Mas eu estava ali fora com os presbíteros, com o pastor, e estava olhando a noite fresquinha e gostosa que estava ali fora. Estava tentando ver as estrelas. Eu gosto muito de ficar olhando as estrelas. E em particular, eu gosto muito de ficar procurando os planetas. Tem um aplicativo que eu uso que é muito legal, que ele mostra para a gente pelo celular o que é cada estrela, onde que estão os planetas. E eu sempre fico procurando Vênus. Vênus é fácil de ver, a estrela d'alva, ela brilha forte no horizonte. E eu sempre gosto de procurar Marte. Depois que você aprende a ver Marte, seu olho se acostuma, ela brilha um pouquinho diferente aquele planeta. E é bem legal. E eu gosto muito de ler e estudar sobre o planeta Marte. E sabe, talvez você saiba que é um dos sonhos da humanidade. De vez em quando a gente lê sobre bilionários que estão com projetos para enviar naves espaciais e quem sabe a gente ir morar em Marte. Quem sabe a gente possa colonizar aquilo lá, que nem colonizamos ilhas e continentes do próprio planeta Terra. Se vai dar certo, eu não sei. Talvez só nossos bisnetos saibam. Mas eu estava lendo um artigo sobre Marte outro dia e eu fiquei muito intrigado com uma coisa que o escritor falou. Ele diz o seguinte: se os humanos algum dia forem para Marte, o pior dos nossos impulsos também vai nos acompanhar. O planeta vermelho não vai nos livrar de assassinatos, violências, chantagens, extorsão, sequestro e depois de um tempo até mesmo de assalto a banco. E o artigo então faz várias considerações acerca de como seria fazer todo o trabalho de investigação policial no outro planeta. Você sabe que a polícia tem os seus peritos. Você sabe, por exemplo, que quando a polícia vai investigar um crime, ela usa vários dados ligados à balística, a como o sangue se espalhou, aonde foi o ângulo de entrada da bala, tenta examinar e procurar impressões digitais e vários outros sinais para tentar identificar se uma morte foi acidental, se não foi, se houve uma entrada forçada na casa ou não, esse tipo de coisa. E o artigo mostra, num outro planeta, a gente ia ter que recalibrar isso tudo. Num planeta diferente do que a gente está acostumado, tudo isso ia ser diferente. A gravidade é diferente, o clima é diferente, o tempo que as coisas levam para acontecer é tudo diferente, o ar é mais rarefeito do que o nosso, a gravidade é mais leve do que a nossa. Então, o simples fato da gente estar num outro mundo ia mudar a nossa forma de entender o mal e as coisas ruins que acontecem. E se a gente não levasse isso em conta, a gente ia ver as coisas de um jeito errado. Sabe, meus irmãos, quando a gente olha o mal aqui na Terra, a gente tem que fazer o mesmo esforço. Todos nós estamos acostumados a olhar o mal. O mal acontece ao nosso redor o tempo todo, seja na criminalidade, seja no pecado que a gente vê em nós mesmos, nos nossos familiares e nos membros da igreja, seja nas destruições que a gente tem visto, seja em coisas como uma pandemia que estão obrigando vocês até agora a ficar de máscara. A gente olha coisas ruins acontecendo e às vezes a gente tem muita dificuldade para lidar com isso. A gente tem dificuldade para entender o significado dessas coisas. E o nosso coração corre um sério risco, inclusive, de se revoltar contra Deus nessas coisas. Sabe qual que é a solução? A gente lembrar que esse não é o planeta do jeito que ele deveria ser. Que a gente está num mundo que foi quebrado pelo pecado. E a solução para a gente medir corretamente o mal é a gente lembrar de um outro mundo, onde as coisas funcionam de um jeito diferente. E a gente medir essa realidade a partir desse outro mundo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. O Salmo 73, ele vai te chamar a lembrar que a maldade que anda na terra não vai vencer, e ela é temporária, e a gente sabe disso porque nós cristãos somos chamados a viver ao som das trombetas de um outro mundo. Nós somos chamados a viver e medir as coisas que acontecem aqui a partir das realidades de uma terra nova. Hoje o resumo do nosso sermão é o seguinte: pega esse resumo que você pegou tudo, tá bom? O resumo é o seguinte: diante do aparente triunfo do mal, nós devemos constantemente estar na adoração pública, para sermos lembrados de
como as coisas funcionam de verdade. Pegou? Diante do aparente triunfo do mal, nós devemos estar constantemente na adoração pública, para que a gente reveja as coisas e seja lembrado de como o mundo funciona. A gente vai ver isso em duas partes. A primeira parte da nossa mensagem é a aparente vida fácil dos ímpios. Volta para o comecinho do texto comigo, vou reler alguns versículos. Verso 1: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me desviaram os pés. Pouco faltou para que se me desviassem os passos. O sucesso dos ímpios é um tema espinhoso. Precisa de muita água para engolir essa pílula. Felizmente a Bíblia não deixa a gente no escuro acerca desse assunto tão difícil. Tem 2 salmos que lidam explicitamente com esse assunto. Eu quero que você aprenda hoje, para você nunca mais esquecer e você sempre poder recorrer a eles quando estiver indignado com o mal. 73 e o contrário dele, 37. 73 e 37. Os dois lidam com esse mesmo problema, o aparente triunfo do mal. Aqui o salmista, um homem chamado Asaf, está sendo brutalmente honesto diante de Deus acerca do que aconteceu no seu coração. No verso 1 ele começa admitindo, ele sabe que Deus é bom. Ele diz, com efeito, eu sei, Deus é bom para Israel. Deus é bom para com o seu povo, ele chama o seu povo de aqueles de coração limpo. Entenda, Asaf vai fazer algumas reclamações aqui, mas Asaf não é um ingrato. Asaf não é um homem cego quanto ao fato de que Deus tem cuidado do seu povo, de que aqueles que amam ao Senhor recebem da mão de Deus boas coisas, sim. Ele sabe disso, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que o incomoda profundamente, e essa coisa incomoda você também. É natural, é de se esperar que coisas boas venham para o povo de Deus, mas tem uma coisa, que como ele diz no verso 2, olha, faltou pouco para os meus pés saírem do caminho do Senhor. Foi por pouco que eu não deixei a caminhada da fé, foi por pouco que eu não larguei isso tudo. E sabe, talvez seja a experiência de alguns de vocês aqui também. Talvez você tenha experimentado coisas horríveis na sua vida, em gente próxima a você, que te levaram a questionar, será que tem mesmo Deus? Será que existe mesmo alguém com o controle desse mundo? Será que alguém sabe o que está fazendo lá em cima? Talvez seja a própria pandemia que tenha te levado a questionar, será que tem um Deus no controle disso tudo? Tantas mortes, tantas pessoas perdendo a fonte de renda, tantos amigos brigando, tantas igrejas brigando, tanta gente que parou de se falar por causa de divergências ligadas ao uso de máscara, isso e aquilo. E sabe, o que o autor diz, e honestamente diz, é: eu quase larguei a fé. Chegou bem perto de eu largar. Tá, mas e no caso dele, o que especificamente fez ele quase largar? Acompanha comigo a partir do verso 3. E olha como ele brutalmente, honestamente diz para você o que fez ele quase largar o caminho de Deus. Verso 3, o que ele diz? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E ele desenvolve, para eles não tem preocupações, seu corpo é sadio e médio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os homens. Por causa disso, eles têm uma soberba que eles usam que nem se fosse um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra o céu desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe largos soros. E diz, o ímpio diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? E aí ele traz essa conclusão: eis que esses são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Asaf tem inveja dos arrogantes,
ele olha os perversos e ele vê essa turma prosperando. E eu te pergunto, é verdade isso? Você tem visto também? Você já viu gente arrogante, gente perversa, gente que não ama a Deus, crescendo na vida e prosperando? Eu sei, já. E veja, ele não está falando aqui só de dinheiro, tá? Ele não está falando só de prosperidade material, mas ele está falando mesmo de uma vida que floresce, uma vida sem preocupações, uma vida em que você nunca perde o sono por causa de um boleto, uma vida em que você vai ao shopping e você não precisa checar o saldo da conta antes, ou as faturas do cartão para saber como estão as parcelas. Mas vai além disso. Talvez tenha começado cedo, talvez quando você ainda era criança, ou vocês que estão na escola ainda, e vocês, crianças, adolescentes, vocês olham na escola e vocês veem, de repente, um colega seu que colou na prova, e você olhou aquilo e você viu ele colando, e você sabe que ele tirou 10 só porque colou, e você estudou mesmo, levou a sério 7,5. E você imaginou, não, quem colou, a professora vai descobrir. Mas não descobriu. E ele passou de ano com aquela nota excelente, foi elogiado como um dos melhores alunos da turma, talvez tenha recebido até algum prêmio, alguma homenagem, e você vê, ué, não era para ser assim, não era para ser desse jeito. Talvez você tenha visto lá no seu trabalho já muitas vezes, que aquele colega que sempre dá um jeito de faltar algumas horas, aquele que sempre traz um atestado médico bastante duvidoso, ou então mais sério, talvez, até aquele que você sabe que está envolvido num esqueminha, que dá uma desviada no caixa da empresa, e você pensa, uma hora esse cara vai ser pego, só que já tem anos que ele não é pego, e você vê que a família dele faz viagens melhores, e tem bens melhores, e o pior, parece que ele nem perde o sono. E você olha, não tem Deus não? Ou então você vê um político corrupto, que às vezes até é pego e devolve, sei lá, 20, 50 milhões, e você vê, legal, devolveu, mas você sempre fica pensando, isso aqui acharam, né? Será que ele está devolvendo esses 20 porque tem um 100 que ninguém nunca nem encontrou? No verso 4, Asaf fala, para eles não há preocupações. Tem muita gente que vive sem preocupação mesmo, seu corpo é sadio, enquanto tem tantos do povo de Deus que vivem sofrendo com dores nas costas, dores nos joelhos, dores disso, dores daquilo, sequela de Covid, tanta coisa que aflige o nosso corpo. Mas tem um monte de gente que odeia o Senhor e tem saúde para dar e vender, e a gente fica assim, será que era para ser desse jeito? O seu corpo é nédio. O que é isso, gente? O que significa ser nédio? Nédio é bom ou ruim? A palavra se refere a algo engordurado. Sabe quando você passa ali no batata fritas e pega umas batatas e vem aquela coisa brilhando assim de óleo? Lembra que hoje na nossa cultura a gente associa coisas engorduradas a algo ruim, né? Algo que vai entupir a veia do coração e tudo mais. Mas nessa cultura antiga, a gordura sempre era a parte nobre da comida. Então a ideia é isso, eles têm a parte nobre da coisa, eles estão sempre brilhando, eles estão sempre bem compostos. No verso 5 ele fala, eles não compartilham das canseiras dos mortais. E não é assim mesmo? Parece que muitas vezes os perversos, eles não sofrem as mesmas coisas que a gente. São muitas as aflições que a gente enfrenta no cotidiano. Filas e frustrações, e trânsito, e bichês, e boletos, e coisinhas que dão errado, e coisinhas a resolver. Os meus planos vivem sendo frustrados. Vivem sendo frustrados. Quantas vezes você planeja um dia e coisas acontecem de pneus furados, a inúmeros fatores que vêm e bagunçam a tua agenda. Mas está cheio de mau caráter que consegue tudo o que deseja. Gente que enriqueceu ilicitamente e não vive preocupado. E as pessoas que fazem tudo certinho, que lutam para fazer direitinho,
o corpo não é sadio, a noite é insone. E se tem alguém que partilha da tal da canseira dos mortais, como ele diz, somos nós. E o resultado que ele diz aí nos versos 6 e 7, o que ele diz? A soberba que os cinge como colar, a violência que os envolve como um bando. Que ideia é essa? Desculpa, minhas páginas mudaram aqui. Justamente porque o ímpio, ele sempre se dá bem e nunca se dá mal, ele começa a ficar arrogante, ele começa a se achar intocável. Muitas vezes os ímpios abertamente falam dos seus crimes e das suas violências, usam a violência que nem um manto mesmo. Não estou nem aí, sou um homem violento, faço o que eu quero. Seus olhos saltam da gordura. Alguns sugerem que o que Asaf está dizendo é uma pessoa que está tão viciada em fazer o mal, que o seu coração é tão cheio de planos malignos, que ele fica com aquela cara, aquele olho esbugalhado mesmo, assim, procurando jeitos de fazer o mal. Seu coração transborda de imaginações, eles zombam de tudo e de todos, eles falam com altivez, se julgam intocáveis diante de Deus, zombam até do próprio Deus, como diz o verso 9. Os ímpios que dizem: será que Deus vê alguma coisa? O Altíssimo sabe das coisas, porque eu estou apontando aqui adoidado. O verso 11 traz o resumo, o verso 12 traz o resumo. Os ímpios são assim, despreocupados, zombadores, e quando eu olho para a vida deles, eu vejo que eles estão melhores, e olha, me dá uma vontade de largar a fé. Asaf está sendo bem honesto, né? Tem que ter coragem para escrever essas coisas. Às vezes a gente sente essas coisas, mas não diz. Asaf escreveu, e a gente pode usar Asaf para expressar o nosso próprio coração. Asaf enxergou isso e ele admitiu que isso fez mal para o coração. Mas Asaf também trouxe saída para a gente. Ele traz um escape desse rolo todo. E aqui a gente vai para o nosso segundo ponto: o custo disso e o antídoto para esse veneno. Olha o verso 13, vai falar mais do custo. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Veja, irmãos, eu sei que o coração de vocês sofre por isso. O meu coração sofre, já aconselhei inúmeras pessoas sofridas vendo esse tipo de coisa. Porque a gente espera que num mundo governado por um Deus bom e soberano, as coisas andariam diferentes. Os bons deveriam se dar bem na vida, os ímpios deveriam ser sempre punidos, os criminosos deveriam ser sempre capturados e exemplarmente punidos. E Asaf reconhece que o coração dele se incomodou sobremaneira com isso. Que ele perdeu o sono, que ele ficou triste, e a gente fica mesmo meio jururu. E o resultado que aconteceu com Asaf, que talvez aconteça contigo, é o seguinte: é pensar, não sei por que eu estou me esforçando. É o que ele diz. Para quê que eu guardei puro o meu coração, se ninguém está preocupado em guardar puro o coração? Para que eu não tive as minhas mãos limpas, se todo mundo está com a mão suja de meter a mão no pote, mas não dá em nada? Para que eu vou aprontar também, ué? E veja, o coração luta com isso. No verso 14 ele fala: eu sou de contínuo afligido, a cada manhã eu sofro com isso, eu sou castigado. No verso 15 ele explica para a gente que ele não tem falado sobre isso. Ele escreveu o Salmo, mas ele deixa muito claro que ele tem sido cuidadoso e ele não está falando disso aos quatro ventos, que ele tem medo de abalar a fé dos seus irmãos mais frágeis, mas ele está sofrendo. Verso 21 e 22 traz outro resultado do sofrimento. Olha o verso 21. Quando o coração se me amargou, o coração vai ficando amargo com essas coisas. As entranhas me comoveram. Eu estava embrutecido e ignorante.
era como um irracional na tua presença. Forte dizer isso, né? Ele está dizendo que no final das contas ele foi quase que sendo animalizado por esse tipo de coisa. Ele olha para todo lado, ele vê o mal vencendo, ele começa a se arrepender de fazer o bem. E ele começa a pensar, o mundo é cão mesmo. Aqui é cobra comendo cobra. Aqui é cada um por si. Aqui é lei da selva. Que fazer o bem o quê? Veja, os animais têm uma perspectiva muito limitada sobre a vida. Esse tipo de perspectiva. Devorar ou ser devorado. Correr atrás da presa e matá-la e comer ou ficar com fome. E sabe, ele diz que está ficando embrutecido, ele diz que essa amargura do coração quase que está fazendo com que ele entre para o lado do mal, quase que fez com que ele passasse para o lado de lá. O que o impediu de passar para o lado de lá? Qual que é o antídoto para o veneno que envenena o nosso coração? O que muda a visão do justo? Verso 17 está a resposta. Até que entrei no santuário de Deus e atirei como o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. O salmista está considerando o mal apenas do ponto de vista de quem está nesse planeta agora. Ele precisa lembrar que existe algo além daqui. Ele precisa lembrar que a vida aqui funciona de um jeito estranho, porque esse mundo é quebrado, porque esse mundo é caído. Ele precisa ser lembrado de que existe Deus, existe o céu e existe uma nova realidade. E Deus sabe o que está fazendo. Ele precisa ser retirado da sua situação e levado a refletir. Até que entrei no santuário de Deus e atirei com o fim deles. Veja, um dia o salmista Asaf, ele entra no santuário e ele participa da adoração pública a Deus. Ele faz isso e isso muda, salva o seu coração. O salmista, ao participar do culto público naquela época, ele teria visto o quê? Sacrifício de sangue. Ao ir ao santuário do Senhor, certamente ele observou os sacrifícios prescritos de sangue. E ao ver isso, ele é lembrado: Deus é santo, Deus é justo. E sem derramamento de sangue, não vai haver salvação. Eu tenho sangue em meu favor. Os que odeiam o Senhor não têm. Ao participar do culto, ele é lembrado do final da história. Quando a gente está no meio da história, é muito fácil esquecer do fim dela. E o culto é o lugar onde Asaf é lembrado do final da história. De que Deus vence, de que o mal é derrotado, de que os ímpios são punidos, e os que amam o Senhor vivem na glória eternamente. E é justamente estar com o povo de Deus em adoração que faz com que ele lembre disso. Cristão, você precisa do mesmo antídoto. Você precisa do mesmo antídoto com frequência. A participação no culto público a Deus tem inúmeros benefícios. E um dos principais deles é esse. É ajeitar e ajustar o seu coração no entendimento do que é verdadeiro nesse mundo. Porque naturalmente nós passamos a semana tendo a nossa visão de como as coisas são, moldadas pelas notícias, pelas pessoas, pelos acontecimentos ao nosso redor. Pelo que você lê nas redes sociais, no Twitter ou no Instagram, ou o que for, pelos seriados, novelas, filmes que você assiste, pelos telejornais que querem formar a sua mente de um certo jeito, pelas conversas na firma, na escola, no ônibus, no Uber, no bar, na lanchonete. Isso vai moldando a nossa mente. E se você não tiver o cuidado de, com frequência, com a frequência que o próprio Deus fala para você fazer, você for estar com o povo de Deus para ser lembrado no final da história, para ser lembrado que o bem vence, para ser lembrado que o mal é derrotado, para ser lembrado que você não está sozinho, seu coração vai sofrer. Em tempos como que a gente vive, isso é essencial. Essencial. O mal tende a amargar os nossos olhos,
E você precisa estar como o povo de Deus sendo lembrado de que o bem já venceu. Você passa a semana ouvindo sobre o mal, sobre coisas ruins. E quando você vai estar com o povo de Deus adorando, você é lembrado, isso muda. E entenda, não, fazer online não é a mesma coisa. Eu sei que a gente vive tempos estranhos em que a transmissão se tornou uma necessidade, mas nós somos chamados a estar presencialmente, porque não é apenas ouvir a mensagem que te lembra de Cristo e o seu triunfo sobre o mal. É mais do que isso. É ouvir os seus irmãos dizendo amém junto contigo no final de uma oração, e você é lembrado: opa, eu não estou sozinho na luta contra o mal. Tem mais 15, mais 20, mais 50 pessoas só na minha igreja, e outros naquela igreja, que estão lutando contra o mesmo mal em Cristo. É ouvir cânticos sendo cantados, é cantar também, é com a voz e em música expor e falar: eu creio que Deus vence, eu creio que o bem triunfa. E cantarmos uns para os outros, para que a gente se escute acerca do triunfo de Cristo. É junto com os seus irmãos pegar pão e vinho e com isso lembrar da morte do Senhor até que Ele venha, e lembrar que essa morte é a vitória de Cristo. Você precisa disso, e você precisa com frequência. O mal vai acontecer ao teu redor o tempo todo enquanto você estiver vivo, mas quando você estiver com o povo de Deus, a pregação, a oração, os sacramentos, as músicas, tudo isso junto vai funcionar como antídoto para o seu coração. Nosso coração vai se desajustando à medida que a semana passa, mas quando você adora, a coisa volta para o lugar certo. E olha como Asaf descreve, e olha como Asaf já fala diferente a partir do momento em que ele atina para o fim dos ímpios. Olha no verso 18, ele finalmente é lembrado que Deus coloca os ímpios no lugar escorregadio, que parece que eles estão firmes, então não, eles estão em pé no lugar que já eles vão sair deslizando. E ele fala como ficam de súbitos assolados, 19, totalmente aniquilados de terror. O ímpio é isso. Ele é um homem que acha que é invencível. Ele está lá todo empinado, falando contra Deus, mas daqui a pouco ele vai acordar. Quando o Senhor se levantar como de um sonho, o Senhor vai olhar e ver, e o que vai tomar o coração desses homens que se acham no máximo é absoluto terror. Asaf começa o salmo dizendo que quase largou o caminho do Senhor, mas olha como o coração dele mudou depois de adorar. Olha o que ele fala do verso 23 em diante: todavia estou sempre contigo. Nem parece o mesmo homem falando, né? Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tem eu no céu? Não há outro que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, veja, ele no começo ele falou: quase me afastei. Agora ele fala: os que se afastam de ti, eles perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus como meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Você viu como mudou o coração desse homem? Você viu o que a adoração fez? Alguém que começa reclamando e dizendo: eu quase larguei tudo, eu quase fiz isso. Agora ele está falando assim: eu posso não ter nada, mas eu tenho a Deus. Eu posso não ter o avanço financeiro ou a prosperidade dos ímpios, mas eu tenho um Senhor Deus como a minha herança. Se eu tenho Deus, o que mais eu quero? Ah, mas o corpo deles é sadio. Ainda que minha carne se desfaleça e se destrua, eu tenho Deus. E se eu tenho o Senhor do meu lado, o que vier, eu aguento. Agora, na sua perspectiva realinhada, ele pode dizer: quem mais eu tenho no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Agora ele vê a maravilha que é ter a Deus, e nós temos ainda mais, pois nós vemos a maravilha que é ter a Cristo.
se no contexto dele já foi bom adorar, e eles ainda adoravam em sombras, nas prévias de Cristo, nós que adoramos agora depois da cruz do Calvário, nós não temos mais necessidade de trazer sangue de animais e toda aquela situação. Agora nós, adoradores do novo pacto, nós temos aí algo ainda superior. Nós somos lembrados da cruz do Calvário. Nós somos lembrados que Cristo já morreu. E que mesmo que pandemias devastem a gente, mesmo que guerras venham sobre nós, mesmo que tiranos persigam o povo do Senhor, o Senhor já venceu sobre o mal. E é só uma questão de tempo até que o mal seja completamente destruído. Por favor, entenda, não é algo mágico, não é que nem um amuleto. Você teve a experiência já de vir à igreja tristinho e sair tristinho. Mas entenda que é a dieta frequente, é a nutrição constante da palavra de Deus e adoração que vai formando o seu coração. Você precisa disso toda semana. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com essa necessidade de um dia em 7 pararmos, descansarmos e focarmos em adorar. Essa dieta regular vai te lembrar que a vida não é acerca de dinheiro, que a vida não é acerca de tragédias, que a vida não é acerca de trabalho, é acerca de conhecer a Cristo e servi-lo. Eu imagino que você já tenha sentido isso. Um dia ir à igreja e voltar estranhamente aquecido. Às vezes o povo de Deus tem uma atitude estranha, às vezes as pessoas falam assim: acho que eu não vou para a igreja não estou legal hoje. Talvez isso. Hoje eu não estou muito bem, não vou à igreja não, estou meio triste, meio desanimado. Você entendeu errado. É justamente aí que você não pode deixar de ir. Porque o seu coração precisa ser lembrado pela palavra, pelos sacramentos, pelas músicas, leituras e orações, que Cristo já triunfou. Você precisa ser lembrado que este não é o seu mundo, que você está num planeta que não é o seu. E é por isso que o mal às vezes parece estar vencendo. Você é de outro mundo, você é de um novo céu e uma nova terra. Você é uma nova criatura em Cristo. E você precisa ver que o bem triunfa e o mal não tem a menor chance contra ele. Pois naquela cruz ele levou o nosso pecado e ao subir na tumba ele venceu a morte para sempre. Você precisa desse antídoto, você precisa adorar, você precisa da comunhão com Cristo e com o seu corpo, hoje e sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque o Senhor nos dá o privilégio da adoração. Nós que poderíamos estar nesse mundo andando como zombadores do Senhor, mas o Senhor nos alcançou com sua graça e nós somos gratos por isso. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar o culto, a adoração pública como deve ser feito, e fortalece seu povo, Senhor. Amanhã, dia do Senhor, tua igreja reunida pelos 4 cantos da terra, nós pedimos que fortaleça a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Grato pela atenção, foi uma honra servir-vos com a palavra do Senhor.